Bom, pessoal, então, retomando aqui, vamos falar agora sobre a estrutura da peça dos memoriais e o que é importante vocês terem em mente, tá? É que a partir desses conhecimentos técnicos, né, essa revisão de conceitos técnicos, a gente agora vai trabalhar mais o aspecto prático da peça memoriais. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar é a quem se dirige a peça dos memoriais. Bom, numa prova prático-profissional, né, lembrem-se de observar a competência, tá? Então, procurem ali na peça, observar ali as questões de competência, né, e verificar quem foi que determinou a apresentação dos memoriais. Então, a peça, ela é dirigida a quem determinou a apresentação dos memoriais, tá? Entre o endereçamento, tá, e o início da fase preambular, você deve indicar lá autos do processo ou processo número, tá? 3 pontinhos, ou então você pode colocar lá XXX, tá? Bem, parte preambular do memorial, né? Como é a parte preambular do memorial? Primeiro, você deve qualificar quem está apresentando os memoriais, tá? Então, pela defesa, a gente vai colocar lá nome do acusado, tá? Nacionalidade, estado civil, profissão, identidade, CPF, residência e domicílio. Ah, mas está preso. Então, atualmente preso, você pode escrever lá, atualmente preso, tá? E aí, você completa aí o quesito de qualificação, então, dessa pessoa, tá? Basicamente, aí, essas informações indicam a qualificação da pessoa. Capacidade postulatória. Capacidade postulatória é você informar, né, que essa pessoa, então, está apresentando aquela peça, né, por meio do seu procurador, né, firmatário, ou por meio do advogado subscritor, tá? E pode colocar entre parênteses, mandato incluso, procuração anexa, tá? São formas aí de você informar sobre a capacidade postulatória. Aí você vem para o vocativo, né? No vocativo, você vai colocar vem perante Vossa Excelência, tá? E aí, em seguida, você põe o fundamento legal, né? Então, você vai dizer com fulcro no artigo. E aí, logicamente, você vai ter que observar qual é o procedimento, tá? Que você tá seguindo, né? Então, por exemplo, procedimento comum pode ser o artigo 403, parágrafo 3º, procedimento do júri, tá? Artigo 411 combinado com 403, parágrafo 3º. Então, você vai colocar o fundamento lá do Código de Processo Penal que você está utilizando para para apresentar os memoriais. E o verbo que a gente usa na peça, tá? É o verbo apresentar. Então, os memoriais, eles são apresentados, tá? Eu gosto de colocar assim, com fulcro, né, no artigo 403, parágrafo 3º, por exemplo, apresentar, né, suas alegações finais sob forma de memoriais. Porque, na verdade, a gente está substituindo as alegações finais orais pelos memoriais, tá? Então, eu gosto sempre de colocar, apresentar suas alegações finais por memoriais, tá? E aí, a peça, o nome da peça, memoriais, eu gosto de colocar em caixa alta, porque eu acho que fica mais com destaque, porque eu acho que fica melhor para quem vai ler, né? Pegar ali a petição já de cara e conseguir, então, saber qual é a peça que você está apresentando naquele momento. E aí, né, já caminhando para o fechamento aí da parte preambular, você vai colocar, né, nos autos
da ação penal que lhe move o Ministério Público, ou na ação penal movida pelo Ministério Público. Então, você vai informar ali, né, quem é, por exemplo, ali o autor da ação. No caso aqui, eu estou utilizando como exemplo o Ministério Público. E aí, você vai colocar, né, já no fechamento, do encerramento do seu preâmbulo, né, você vai colocar com fundamento nas razões abaixo delineadas, por exemplo, ou você pode colocar também e o faz nos seguintes termos. Então, de uma forma bem sucinta, né, esse seria o preâmbulo. Então, vamos supor aqui, né, você poderia colocar assim, dentro da parte preambular, né, por exemplo, aqui, sei lá, Caio, né, aí você vai colocar lá nacionalidade, estado civil, profissão, identidade, CPF, residente domiciliado. Por intermédio do advogado subscritor, mandato incluso, folhas tais, né, folhas 3 pontinhos, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 403, parágrafo 3º do CPP, apresentar suas alegações finais sob forma de memoriais dos autos da ação penal que lhe move o Ministério Público. E o faz nos seguintes termos, tá? Então, isso aqui seria a parte preambular de uma forma bem resumida, tá? Em seguida, a gente vai passar a analisar e a falar sobre os fatos, né? Fatos e fundamentos. Então, quando a gente fala de fatos e fundamentos, eu gosto sempre de, primeiro, expor os fatos. Como que eu faço isso? Logicamente, para isso, eu já tomei ali um conhecimento, né, de todo o processo, de toda a ação penal, e eu sempre vou resumindo os principais pontos ali que aconteceram no processo, né? Então, eu vou dizer que ele foi denunciado, por que ele foi denunciado, tá? Vou falar que a denúncia foi recebida, vou falar que ele foi citado, que ele respondeu à acusação, que na instrução do processo foram ouvidas as testemunhas, quais testemunhas foram ouvidas. Eu gosto sempre de colocar se ao final ele foi interrogado, né, ao final da instrução, né, ali já antes do fechamento da instrução, se ele foi interrogado, ou se ele ficou revel, por exemplo, no processo, tá? Eu gosto sempre de fazer um resumo, tá, do que o Ministério Público requereu, tá, nos seus memoriais, e isso daí seria um relatório. Então, seria mais ou menos assim, Caio foi denunciado pelo crime de roubo, né? Porque no dia tal, hora tal, nas imediações da estação do metrô próximo ao Parque Shopping, abordou a vítima e, sob grave ameaça, lhe subtraiu o celular, sendo preso logo em seguida em flagrante, por exemplo. A denúncia foi recebida e o acusado foi pessoalmente citado. Na instrução do processo, foram ouvidas a vítima, o policial condutor do flagrante, e ao final o acusado foi interrogado. Não houveram diligências a serem requeridas pelas partes. O Ministério Público, em suas alegações finais, pleiteia a condenação do acusado nos termos da denúncia. É a síntese. Eu geralmente faço isso, tá? Então, de uma forma bem resumida, eu trago ali o principal ali do que aconteceu no processo, tá? E aí, essa narrativa, logo, ela vai depender, claro, né, vamos dizer assim, da percepção de cada um. Mas, basicamente, né, isso daí seria um resumo fático do processo. Então, você não precisa trazer folha por folha, às vezes, ali do processo, porque é muito mais trabalhoso. Mas, pelo menos, um resumo para que o seu leitor se situe sobre o que você está tratando, tá? Então, eu
trato a exposição fática dessa forma, eu costumo fazer dessa forma, levantando ali os principais pontos do processo, tá? Aqui, a gente passa, então, a expor o direito, né? A tratar das questões dos fundamentos da defesa, realmente, tá? Então, nos fundamentos da defesa é onde a gente vai adentrar realmente na ampla defesa do acusado. Então, é aqui que a gente vai, tecnicamente, buscar todas as informações que constam no processo e que sejam importantes para a defesa do acusado. Então, a gente pode trazer, né, ali as prejudiciais de mérito, por exemplo, logo no começo. Essas prejudiciais de mérito, né, elas são causas extintivas ali de punibilidade. Então, previstas lá no artigo 107 do Código Penal. E aí, vale você relembrar, tá, ali quais são as causas extintivas de punibilidade, né? Por exemplo, prescrição, decadência, tá? Anistia, graça, indulto, perdão judicial, nos casos previstos em lei. Então, são situações aí que levam à extinção de punibilidade. E, logicamente, você deve ter esse artigo 107 aí sempre um destaque, tá? No seu Código Penal, a fim de que facilite você aí a reconhecer, dentro das situações práticas, quando existe aí, por exemplo, uma tese, né, que trate de prejudicial de mérito. Se elas existirem, gente, elas devem ser abordadas, né? Devendo, né, também ser abordadas logo de plano, porque vamos supor que você tem uma situação aí que gere uma prescrição. Então, se você já tem de cara ali, né, uma situação em que incide prescrição, logicamente, se ela for acolhida, ela vai prejudicar toda a análise do mérito que vem posterior a ela, né? O que é que eu tô dizendo com isso? Um processo que está prescrito, né, é muito melhor avaliar-se essa prescrição e muitas vezes, né, reconhecê-la, né, que já não há mais a possibilidade de se perseguir uma possível punição ali e arquivar o processo, do que, por exemplo, essa pessoa ser condenada, né, a depender da situação que se apresentar. Então, logicamente que se há ali alguma argumentação de prejudicial de mérito, ela deve ser a primeira a ser arguida. Em seguida, a gente passa para as questões preliminares. Aqui, eu aconselho sempre a retomar 2 pontos que são muito importantes e de uma profundidade muito grande dentro do estudo do processo penal. A primeira questão aí, que é relativa a preliminares, né, que podem ser trazidas aí como preliminares, são as questões de prova ilícita, né, previstas lá no artigo 5º, inciso 56 da Constituição, bem como do artigo 157 do Código de Processo Penal, né? Então, a gente sempre deve observar essa questão das provas ilícitas e das derivadas das ilícitas, lembrando sempre que a prova derivada da ilícita, né, também é considerada ilícita, decorrente aí da teoria dos frutos da árvore envenenada. Entretanto, o nosso estudo debruçado sobre a questão das provas ilícitas, a gente sabe que existem teorias que excluem a teoria dos frutos da árvore envenenada, como, por exemplo, prova absolutamente independente, tá? É uma situação dela, né, que geraria ali a exclusão das provas ilícitas. Então, a gente sempre tem que se lembrar que existem teorias relativas às provas ilícitas e quando a gente trabalha nesse campo, a gente tem que se lembrar sempre que existem, né, teorias também relativas
a análise das provas ilícitas, que não é só o reconhecimento da ilicitude das provas que são derivadas das provas ilícitas. Então, lembrem-se disso, tá? A fim de que vocês possam enriquecer aí o trabalho técnico de vocês. E também o campo das preliminares relativas às nulidades, tá? Então, o campo das nulidades, né, é um capítulo à parte aí no estudo do processo penal, e é um capítulo importantíssimo, então deve-se atentar sempre à questão aí da diferença entre as nulidades absolutas e relativas, né, da questão, né, de que não há nulidade sem prejuízo, deve-se conhecer lá o rol do artigo 564 do CPC, lembrando que esse rol, ele é um rol exemplificativo, então ele não é um rol taxativo, as nulidades, elas não se esgotam ali naquelas hipóteses, tá? Então, é um capítulo também que se deve conhecer súmulas que são ali, que tem correlação com as nulidades, então são informações que devem estar sempre correlacionadas aí com os memoriais, porque a depender da situação, né, se eventualmente surgir uma nulidade cujo deva ser arguída em sede de memoriais, então ele vem logo depois ali das questões prejudiciais de mérito. Tá? Então, geralmente eu organizo o meu raciocínio dessa forma, porque eu acho que é muito mais fácil para o leitor, né, entender em qual momento eu estou falando das prejudiciais de mérito, em qual momento eu estou falando de preliminares, tá? Eu acho que fica até mais fácil, tá? Para quem está lendo. Então, se eu mostrar uma peça que eu subscrevi para vocês, com certeza vocês vão perceber isso, que eu vou colocando tópico por tópico, porque eu acho que fica mais fácil para quem vai ler, né? Porque escrever é uma forma de comunicação também. Então, e é uma forma de comunicação que, assim, a gente tem que tentar ser ao máximo, né, claro e objetivo naquilo que quer, a fim de que o leitor consiga compreender as nossas argumentações. Então, quando a gente bagunça muito o pensamento, é difícil até para quem está lendo conseguir extrair o que a gente quer ali naquele momento, tá? Então, eu costumo organizar as minhas petições dessa maneira. E aí eu entro no mérito, tá? O que a gente traz para o mérito, pessoal? Bem, no mérito, você vai trazer aqui os argumentos que são cabíveis, tá? E que possam garantir a ampla defesa, tá? Então, você vai analisar o processo, tá? E sempre vai buscar a tese, eu sempre faço isso, eu busco sempre as teses mais favoráveis, ou seja, se eu tenho uma tese absolutória e uma desclassificatória, eu falo primeiro da tese absolutória, tá? E depois da tese desclassificatória. Porque a tese absolutória, logicamente, vai favorecer mais ele, né? O que é melhor, você ter lá um reconhecimento, por exemplo, de atipicidade de conduta e ser absolvido por isso, ou você ter a recapitulação ali do seu crime, uma readequação ali dentro da situação fática para um outro crime cuja pena é menor, né? Então, eu entendo que a tese absolutória é muito mais vantajosa. Então, é por isso que eu falo sempre dela primeiro. E as teses absolutórias você vai encontrar ali no texto do artigo 386, tá? O 386, em todos os seus incisos, né? São teses ali que geram, são hipóteses ali que vão gerar absolvição do acusado, né? Logo, no seu memorial, você pode tratar todos os fundamentos do artigo 386 do CPP ali nas teses absolutórias, né? Gerando ali, né, com fundamento em alguma delas, o seu pedido de absolvição. Logicamente, né, é importante aí você lembrar das teses trazidas, que teses desclassificatórias, né, elas funcionam para a defesa, né, elas funcionam ali como uma
uma aplicação realmente da emendatio libelli, lá do artigo 383, tá? Que, logicamente, quando a defesa pede em favor do acusado, tá bom? Porque aí o juiz, sem mudar a situação fática, ele vai enquadrar a conduta em outro tipo penal. Então, quando a gente faz um pedido desclassificatório, logicamente, a gente está falando justamente disso. A gente está dentro da mesma situação fática, mas a gente está pedindo a condenação por um outro tipo penal. Lembrando que, tá, pessoal, quando a gente fala aí de um conceito de emendatio libelli, não necessariamente ele sempre vai ocorrer em favor do acusado, né? Se você pegar aí o texto do artigo 383, olha aí, se você pegar o texto do artigo 383, né, você vai ver aqui, o juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, pode atribuir definição jurídica diversa, ainda que, em consequência disso, tenha que aplicar pena mais grave, tá? Então, ainda que, em consequência disso, aplique pena mais grave. Então, o conceito de emendatio libelli, ele tá ligado à ideia de que, dentro do mesmo fato, o que se modifica é a imputação, tá? Logicamente que quando a defesa pede a desclassificação, ela está pedindo uma emendatio libelli, mas que nesse caso vai favorecer ao réu, tá? Então, eu sempre trabalho essa ideia, tá certo? Contudo, a gente vai requerer sempre aí a desclassificação em favor do réu. Por fim, né, muitas vezes o que resta para a defesa é abordar a dosimetria, né? Então, muitas vezes você tem aquela situação em que o sujeito, de fato, ele confessa a ação criminosa, né? E essa confissão, então, ela é coerente com as demais provas que foram colhidas lá nos autos, então ela é uma confissão que realmente ajuda ali o juízo a esclarecer, né? Então, logicamente, esse réu vai ganhar uma atenuante, mas via de regra, né, pode ser que numa situação como essa, você só tenha ali as questões relativas à dosimetria da pena. Então, quando eu tenho que falar de dosimetria da pena, eu sempre organizo da seguinte forma. Primeiro eu falo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, porque essa é a primeira fase da dosimetria da pena, né? Então, a gente tem aí na primeira fase culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime, consequências do crime, né? E o grau de contribuição da vítima, né? A contribuição da vítima que hoje, geralmente, isso aí na dosimetria da pena é tida de uma forma neutra. Então, de uma forma neutra, ou seja, não gera ali um aumento, tá? Nem diminuição, via de regra, tá? Via de regra, tá, gente? Na segunda fase, você tem aí a avaliação das agravantes e atenuantes, aí você pode olhar o artigo no campo das agravantes, você pode olhar o artigo 61 e 62 do CP, e as atenuantes ali, o artigo 65, 66 do Código Penal. Em seguida, eu analiso, né, eu falo sobre as causas que aumentam ou diminuem a pena, caso elas existam, tá? Então, caso elas existam, eu abordo elas ali após a análise de agravantes e atenuantes, tá? E, por fim, eu falo sobre a tentativa. Então, a tentativa, ela é a pena aplicada ao crime, tá? Diminuída de 1 a 2/3. Então, é por isso que primeiro você vai analisar o quê? A dosimetria da pena, para depois você avaliar o quê? A diminuição pela tentativa. Então, por isso que eu sempre abordo a questão da tentativa depois que eu falei sobre as questões da dosimetria da pena, né? Circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes e causas que aumentam ou diminuem a pena. Então, eu sempre faço essa avaliação dessa maneira.
Caso seja necessário, né, depois da tentativa, aí eu abordo as questões relativas aí ao concurso de crime, tá? Do artigo 69 ao 71, né? Todas as hipóteses, de repente você tem ali uma situação em que você tá vendo ali que é uma continuidade delitiva, mas foi pedido como um concurso material ou formal, por exemplo, aí você usa, né, os memoriais para dizer, para caracterizar, trazer para dentro do caso todas as hipóteses que levam a concluir, por exemplo, que é continuidade delitiva e pedir a aplicação, então, do artigo 71 do CP, por exemplo. Depois eu falo sobre o regime de pena, tá? Qual é o regime de pena que a defesa entende que é justo que seja aplicado. Em seguida, eu falo da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, lá com base na previsão ali do artigo 43 e 44 em diante. E, por fim, eu falo em seguida sobre a hipótese de suspensão condicional da pena do artigo 77. E aqui é importante fazer uma ressalva, tá, pessoal? Não são todos os processos que vão poder substituir-se pena, tá? E poder também aplicar suspensão condicional da pena. Então, eu aconselho que leiam os artigos referentes a esses institutos para que possam saber, tá? Quais são as hipóteses em que eles são cabíveis ou não, porque nem todo memorial você vai utilizar substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Existem algumas limitações ali que são legais, tá? Bem assim a suspensão condicional da pena. Existem limitações também que são legais, tá ok? Caso você necessite falar sobre multa, lá prevista no artigo 49 do Código Penal, você pode, assim como, por exemplo, um eventual pedido de detração, ele deve vir formulado aqui já no final da sua peça, tá? Assim como, por exemplo, algumas situações, existe a possibilidade do Ministério Público requerer a reparação mínima do dano, né? Então, se a defesa tiver a intenção, né, de rebater esse argumento, por exemplo, do Ministério Público, depois de falar lá sobre a dosimetria da pena, abordou tudo que tinha para abordar antes do fechamento, antes do pedido, você fala sobre os fundamentos ali de improcedência de um pedido de reparação de dano, por exemplo, tá? Então, só para lembrar aí, isso aí se torna uma divisão até bem lógica e muito objetiva para que você possa fazer o seu memorial de uma forma bem clara e abordando necessariamente aquilo que for necessário. E aí a gente vem para o pedido, tá? O pedido, gente, ele tem correlação com aquilo que foi exposto no seu memorial. Então, se você expôs no seu memorial, por exemplo, uma prejudicial de mérito, tá? Você expôs uma preliminar, você trouxe uma tese absolutória, uma tese desclassificatória, tá? Você pediu tentativa. Então, na mesma ordem que você trouxe os argumentos no campo do seu fundamento jurídico, você vai formular os seus pedidos. Então, se tem prejudicial de mérito, você coloca ela primeiro. Se tem o tese absolutória, você coloca ela em seguida, tá? E assim por diante, tá ok? O que é mais importante? O que você deve pedir? Primeiro, colocar lá, né? Ante o exposto requer, né? Ou diante do exposto requer, né? Primeiro, o recebimento dos memoriais, a improcedência dos pedidos que foram feitos pelo Ministério Público, e aí você pede, né, que o juiz, então, acolha os seus pedidos. E aí você vai formulando um por um. Então, eu sempre gosto de colocar assim. Por exemplo, se eu tivesse que colocar, eu colocaria dessa forma. Ante o exposto requer o recebimento dos presentes memoriais, bem como a improcedência dos pedidos do Ministério Público. E que acolham os pedidos formulados pela defesa nessa peça, no sentido de absolver o acusado, com base nos fundamentos acima expendidos, com fulcro no artigo 3867 do Código de Processo Penal, né?
Caso o juízo entenda por condenar, que fixe a pena no mínimo legal, que considere a atenuante da confissão, ou então que compense a atenuante da confissão, sei lá, com a agravante da reincidência, tá? Então, eu costumo colocar dessa forma, que diminua, por exemplo, a pena, né? Aplique a diminuição da pena pelo reconhecimento de um crime tentado, por exemplo, na fração de 2/3, tá? Então, eu costumo colocar dessa maneira, tá? E aí, você fecha a peça, logicamente, né? Vai pedir o deferimento, né? Então, nesses termos, pede deferimento, termos em que pede deferimento, vai colocar o local e a data, o nome, né? Ou nome e assinatura, ou advogado OAB, tá? No próximo vídeo, eu vou falar sobre os memoriais no Tribunal do Júri.